Muito bem, então agora a gente vai entrar no aspecto mais prático, onde eu vou apresentar para vocês a planilha que foi desenvolvida para que possam auxiliá-los na elaboração do orçamento familiar. Essa planilha está disponível aqui embaixo para download. Façam download e aí acompanhem comigo um pouco dessa explicação de como que a planilha vai funcionar, ok? Só destacando, se você não tem conhecimento de Excel, não tem problema. Se você quiser fazer esse orçamento numa folha de papel ou com uma caneta, também pode ser perfeitamente feito. Não se prenda à necessidade de fazer um orçamento seu só por conta de uma planilha. A ideia da planilha é um pouco mais tecnológica, né, vamos dizer assim, para dar um pouco mais de praticidade e onde a gente consegue também trabalhar com algumas informações adicionais, ou seja, ela nos permite ter um pouco mais de velocidade, né, e nos adaptar ali de uma forma um pouco mais rápida sobre a percepção daquilo que a gente precisa observar, tá bom? A planilha é essa que vocês estão vendo na tela. A primeira coisa que eu quero deixar claro, a planilha ela não tem nenhum tipo de bloqueio, então a planilha está livre. Se você quiser editar, se você quiser mudar alguma regra, você pode mudar, não tem problema. Vou explorar aqui um pouco de como que você pode utilizá-la, mas se em algum determinado momento você achar que pode melhorar alguma informação ou alterar para que ela seja melhor observada para a sua realidade de vida, não tem problema, você também pode fazer isso de uma maneira bem simples, tá bom? Então vamos lá, eu vou deixar numa tela maior, que eu acho que é melhor para vocês poderem acompanhar. Bom, como eu havia falado, para que a gente faça um orçamento familiar, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que compõe esse orçamento familiar. O orçamento familiar, essencialmente, ele é composto, como eu já havia até mencionado anteriormente, né, por duas informações. Ou seja, a receita financeira da família, tá bom? Ou seja, da onde que é proveniente a entrada de dinheiro, e a saída de recurso, ou seja, como que eu faço uso desse recurso, tá? Desse dinheiro. Tá? Então, na planilha é o que a gente tem aí. Eu tenho entradas de recurso, saídas de recurso, colocada aqui na cor verde, né, para destacar o movimento de entrada, e a saída de recursos aqui colocada na cor vermelha para destacar aqui o movimento de saída, ok? Eu coloquei já algumas contas pré-cadastradas, algumas informações que é o mais comum de se observar nas famílias. Se você tiver uma necessidade de mudar algum desses registros, você pode fazer, não tem problema. Falando agora da entrada de recursos. Eu estou colocando aqui como rendimentos fixos essas informações, ou seja, salário líquido. E aí você recorda lá daquilo que a gente comentou em módulos anteriores, né? A informação aqui é sempre líquida, tá? Para a gente não cair naquela armadilha. Lembra que eu falei lá? Vamos imaginar que o meu salário ele é de R$ 4.700, mas aí tem os descontos, então líquido para mim R$ 4.500. Aqui é o que você vai receber de fato no final do mês, tá bom? Aí considerando que você trabalha aí para alguma empresa, tá? E você tem um contrato ali CLT. Então, sempre o valor líquido, tá bom? 13º salário, você coloca a informação da expectativa, ou seja, você pode colocar a informação. Normalmente as empresas pagam em 2 vezes, né? Uma metade no ano e a outra no final. Então, eu simulei aqui essa situação. Você pode ter também as férias. Então, eu estou simulando o que é o indivíduo está entrando de férias em julho e aí ele teria esse valor aqui para receber. Tudo aqui é só simulação, tá, pessoal? Então, assim, não se prenda muito às questões de mas esse valor não é condizente com a renda. Não é esse o objetivo aqui. E aí você vai só adequar aí a sua realidade. Vale alimentação, vamos imaginar que essa pessoa receba, vale alimentação também. Vale refeição, se receber pode colocar. Participação nos lucros, então imagina que essa empresa paga uma participação no lucro e a pessoa recebe aqui em março o valor de 3 mil, e vamos deixar espaço aqui para outros, caso apareça aí você tenha alguma particularidade para incluir. Renda variável, né? Então que pode estar ligado, por exemplo, a um recebimento de aluguel, né, ou algum serviço que você de repente prestou numa consultoria, uma venda de algum bem que você fez. Então você pode colocar isso aqui também, porque isso aqui tudo é dinheiro que entra, tá? Receita de empréstimos, né? É estranho colocar isso daqui, mas
A gente sabe que o brasileiro tem muito disso, às vezes você empresta o dinheiro para um amigo, para um conhecido, para alguém da família. Então é importante você registrar o momento que você espera que esse dinheiro vai ser retornado de volta para você. Então é sempre bom você colocar ele aqui também, tá bom? E, mais uma vez, espaços vazios aqui para que você possa adicionar aquilo conforme a sua necessidade. Diante disso, a gente tem uma soma total, né, que representa o somatório de todas essas receitas aqui ao longo de cada mês, certo? E ao final dela aqui, quanto que você espera ter nesse mês. Tá? Esse é o da entrada de recursos. Agora nós vamos falar da saída. A saída de recursos normalmente é sempre mais, né? Então a gente tem ali, você vê, poucas linhas para a entrada de recursos, e quando a gente vai para a saída de recursos, a quantidade de linhas é sempre maior. Por isso que a gente sempre tem que fazer um bom planejamento para a gente não cair na armadilha de consumir demais, né? Enfim, é tudo isso que a gente tem falado no curso até agora, né? E você vê que se a gente não tiver o devido cuidado, a gente pode cair sim numa armadilha grande aí de um consumo excessivo, tá bom? Eu estou separando o grupo saída de recursos também por módulos, né, vamos dizer assim, mas aí você pode chamar da forma que quiser, mas é só para você entender que são os grandes grupos. Ou seja, eu tenho aqui moradia, transporte, saúde, investimento, alimentação, cuidados pessoais, educação, lazer, extras e crédito. Vou falar um pouquinho de cada um deles aqui para você entender. Mas os grandes grupos são esses. A ideia do grande grupo lá no final vocês vão perceber, na hora do que a gente for olhar o quadro resumo, é perceber de uma forma mais rápida para onde que está indo a maior parte da nossa renda, da nossa receita, tá bom? Então aqui a gente tem um grupo de moradia. No grupo de moradia, o que eu tenho? Todos aqueles gastos que estão relacionados ao consumo de bens ou produtos ou serviços que eu preciso pagar com relação à moradia. Então, é onde você vai deixar os registros de luz, água, gás, IPTU, telefone, internet, TV, ou seja, TV a cabo, internet que você paga, telefone celular, aluguel, compra de móveis, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à sua moradia, ao modo como você vive, tá bom? Transportes. Então, a gente tem nesse grupo aqui a prestação do financiamento do auto, tá? O combustível. Aí você pode até perguntar, William, mas aí você colocou a prestação aqui, mas lá embaixo eu vi que você tem crédito e tal. A gente vai ver que isso aqui está um pouco diferente, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Mas esse crédito aqui, só para adiantar, ele é um crédito um pouco mais amplo, tá? Aqui é melhor a gente deixar a prestação do financiamento no auto, nesse grupo transporte. Por quê? Para a gente saber exatamente quanto que é o consumo mensal de ter um automóvel, tá? Então a gente consegue perceber isso de uma forma muito melhor. Eu tenho aqui também o gasto de combustível, manutenção do carro, tá? Manutenção aqui aí envolve também mecânica, né? Compra de pneus, enfim, tudo aquilo que está relacionado a manter o carro em funcionamento. IPVA, estacionamentos, que às vezes eu pago aí quando preciso parar o carro em alguns lugares, e o seguro. Saúde, então dinheiro que eu acabei gastando com compra de remédios, idas ao dentista, plano de saúde que porventura eu possa estar pagando, então eu deixo tudo relacionado aqui também. Investimentos. Investimentos eu quero só que vocês entendam primeiro uma coisa. Eu deixei ele aqui no grupo despesa, mas eu não quero nunca que vocês pensem em investimento como uma despesa, né? Como o próprio nome diz, é um investimento. Mas eu preciso que ele fique aqui para que você perceba para onde você está direcionando parte da sua renda. E aí, eu separo aqui alguns grupos principais, né? Ou seja, previdência privada, ações, tesouro direto, renda fixa, né? E esse saldo remanescente aqui, o que ele seria? O saldo remanescente aqui está relacionado a um resumo que está lá embaixo. Então, você não precisa dar muita importância para ele neste momento aqui, ok? Alimentação. Então, a gente tem aqui os grupos, né, de supermercado, restaurantes, lanchonetes, né? Ou seja, os gastos que você também faz ali, até no pequeno café, é importante que a gente registre se isso é algo regular e se isso consome boa parte da renda, né? Você vai tomar um café hoje na rua, você sabe que às vezes você paga ali, sei lá, 5, 6 reais no café, às vezes até mais. Então, se você tem o hábito de fazer isso com frequência, todos os dias, né, de tomar um cafezinho, isso tem um peso relevante na sua renda
mensal, então é importante que você faça esse registro se esse for um hábito de consumo regular seu também, né? Estou trazendo aqui só um exemplo de coisas pequenas que podem fazer sentido você colocar aqui, se essas coisas pequenas forem feitas de maneira tão repetitiva que possa gerar ali um bolo muito maior ali de consumo no final do mês, tá bom? Cuidados pessoais, então, gastos que você tem com manicure, cabeleireiro, vestuário, calçados, academia, perfumaria, enfim, os gastos, né, com cuidados pessoais, tá certo? Educação, uma graduação, uma pós-graduação que eventualmente você pague, livros que você compra, revistas, cursos livres que você acaba pagando. Lazer, aqui é importante, a gente também tem esses registros, tá, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, viagens, né, e aí eu coloco aqui, né, passagens e hotelaria, gastos com cinema, teatro, tá bom? E aqui eu deixo um campo extra, né, com outros, para você poder registrar aqui algum outro hábito aí ou alguma outra necessidade de consumo que você precise registrar, tá? Em crédito, como eu havia falado, esse é um campo um pouco maior, ele é mais amplo. Eu tenho aqui os empréstimos, pode ser um empréstimo pessoal, né? Ou seja, um empréstimo relacionado à compra de um determinado bem, então eu deixo ele relacionado aqui para me saber qual que é o custo desse crédito para mim, tá? Então eu posso ter também juros de cheque especial, que eu posso estar colocando aqui, o financiamento habitacional, né? E anuidades com pagamentos de cartão de crédito. Por que eu coloquei o financiamento habitacional aqui e eu não coloquei ele aqui na moradia? Justamente para a gente poder separar essas duas informações. Eu até coloco ela aqui numa nota de rodapé, tá bom? Tá aqui, ó. O aluguel ele é considerado como custo de moradia, enquanto o financiamento habitacional fica relacionado nas contas de crédito. E por que eu faço essa separação aqui? Eu faço separação, mas aí é uma questão minha pessoal, mas você pode, se quiser, fazer a inversão disso, não tem problema nenhum, mas eu acho sempre bom a gente saber o quanto que a gente está consumindo de crédito ao longo de um mês de uma forma separada. Normalmente, o financiamento habitacional ele é um consumo importante da renda de uma pessoa, certo? Ele pode ter um consumo alto ali. Então, é importante que ele esteja relacionado ao crédito, até para que você saiba, né, entender um pouco quais são seus limites de crédito, de novas tomadas de crédito, tá bom? Para que isso não afete de maneira importante ali a renda mensal da família, tá bom? Diferente da moradia. Da moradia, ela está relacionada ao custo de manutenção do imóvel, vamos dizer assim, ou seja, né, o que você gasta ali para manter o funcionamento do imóvel. E aí o aluguel ele fica relacionado aqui quando você não tem um imóvel próprio. Então, assim, ou seja, o custo de você manter também a sua moradia, ou seja, um lugar onde você está morando, tá bom? Bom, e aí a gente entra nesse outro grupo aqui, azul, que são as decisões de investimentos e acompanhamento das reservas. O que são essas reservas? São as nossas reservas de investimentos. A gente precisa sempre direcionar no nosso hábito, né, mensal de orçamento algum recurso para investimento. Aquilo que eu falei lá atrás para vocês, a gente não deve consumir tudo o que a gente ganha de renda, tá bom? E o ideal é que a gente sempre tenha também uma folga no orçamento. Então, para que isso seja colocado de maneira prática, o que a gente pode fazer? É um exemplo, como eu coloquei aqui no exemplo, ou seja, dessa renda familiar aqui, ó, né, que a gente está vendo aqui, eu direciono parte dela para um investimento, pensando no quê? Pensando no futuro, né? Pensando no longo prazo, né? Na aposentadoria, enfim. Então, eu estou direcionando aqui parte para a previdência privada, como vocês estão vendo, um exemplo, né? Parte para investimento em ações e parte para investimento em tesouro direto. Bom, eu separei tesouro direto de renda fixa, embora a renda fixa também seja tesouro direto, como a gente vai ver lá no módulo de investimentos, onde eu vou falar um pouco sobre isso, mas também para que a gente saiba onde que eu estou investindo diretamente no governo federal, que é uma parcela de investimento em tese um pouco mais segura, tá? Então, ao todo, essa família está direcionando, como vocês podem ver, a receita dela, R$1.000 aqui nessa simulação, todo mês, tá bom? Para investimentos. E como que a gente percebe isso aqui nessas decisões aqui? Então, a gente tem os investimentos
que são feitos, eles entram aqui. Olha aquela questão do saldo remanescente que eu havia mostrado lá em cima. O que é o saldo remanescente? O saldo remanescente é simplesmente o que sobra no orçamento daquilo que aquilo que eu não direcionei para nenhum consumo. Ou seja, eu tive uma renda de 4.900 e direcionei 4.765, um valor menor, né? Para quê? Para todas essas linhas aqui de consumo. Consumo e investimentos, tá? Lembra que o investimento está aqui, pelas razões que eu já expliquei. E aí, o que acontece? Isso daqui, ele vem para cá como um saldo remanescente, ou seja, eu não direcionei isso para nada, mas ele fica disponível, é um dinheiro que está disponível. O que eu faço para ele? Posso investir. Então, é um saldo remanescente que eu posso alocar ele num investimento de curto prazo ali, com liquidez imediata, caso eu precise, tá bom? E aí, isso acontece também na sequência aqui, né, ao longo de todos os meses. Como que isso afeta a nossa reserva, né? E como que a gente faz o acompanhamento da reserva? Aqui, ó, em janeiro, eu direcionei 1.000, né, de investimento, aqui, que são esses grupos aqui, e sobrou um saldo remanescente lá, que é a diferença entre a renda e despesa, né, e consumo, de 1.135. Ok? Aqui a mesma coisa, né? Então aqui não teve, praticamente eu consumi tudo, e aí o que sobrou? Não teve saldo remanescente, mas tem uns 1.000 de investimento. Bom? Em março, a mesma coisa, só que aí em março entrou um dinheiro a mais, que dinheiro seria esse? Está aqui, ó, que seria a participação nos lucros. Então, acabo redirecionando ele também para um investimento. Então, isso vai aumentando a minha reserva, bom? Ou também consumindo ela. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem o nosso direcionamento mensal ali, né, para as decisões de investimentos, né, na forma que a gente possa acompanhar também as reservas. Então, isso aqui é o que eu tenho mensal. O bacana de se ver é o que eu coloquei aqui embaixo também, ou seja, quantos por cento eu estou direcionando da minha renda para investimento, ou seja, né, para uma decisão de guardar dinheiro para investir. Então, aqui a gente tem 25%, 22%, aqui um pouco mais, muito em função da participação do lucro que entrou, mas como eu não tinha nenhum direcionamento para consumo daquele dinheiro, ele foi para investimento, então naquele mês ele representou uma parcela maior, e aí a gente vai olhando isso ao longo, né, de todos os meses, ok? Na sequência, nesse quadro de resumos e saldos, eu tenho uma visão geral de tudo que aconteceu com relação ao meu orçamento, ali daquilo que eu estou orçando dentro do fluxo mensal aí de 12 meses. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um resumo, né, dos saldos de entrada de recursos, tá bom? Que é aqueles valores da soma lá no início, né, no quadro verde, tá bom? Aqui eu tenho um resumo por grupo, né, da forma que a gente viu lá, moradia, transporte, então é a soma de todo aquele grupo, aquele consumo. O que eu coloquei aqui nessa planilha? Eu coloquei uma condição de que ela mostre, né, dentro de cada mês, aonde está sendo o maior consumo naquele mês. Então, você percebe aqui, e aí é bom a gente ter isso, porque a gente começa a ter uma visão um pouco melhor de quais são os maiores grupos de consumo mensal ali do orçamento familiar. Nesse caso, moradia e transporte, isso aqui eu acho que acaba que no fundo é bem típico mesmo, né, da família brasileira. Então, moradia e transporte, eles consomem a maior parte aqui ao longo de todos os meses. A gente tem uma exceção aqui em julho, né? Então, por que julho? Né? Então, assim, em julho, por exemplo, o destaque aqui é para transporte e educação, né? Porque, perdão, educação não, lazer. E por que lazer? Né? Porque foi um mês de férias, né? Como a gente viu lá em cima. É um mês de férias, então a pessoa recebeu um recurso, ela direcionou esse recurso ali para o lazer. Cadê? Vamos achar aqui. Está aqui o lazer, ó, as férias, né? Ou seja, compra de passagens e hotelaria. E aí isso foi nesse mês de julho, de maneira específica. Os maiores consumos ficaram então aí com transporte e lazer, tá bom? Da mesma forma, a gente tem o saldo total, né, de todos esses consumos aqui, que representa também da mesma forma o que a gente observa aqui nesse saldo total aqui também. Bom, ele traz para cá. E da mesma maneira eu trago aqui também qual que é a participação na receita. Isso aqui é um pouco para a gente entender
como que os hábitos de consumo estão afetando de maneira proporcional ou de maneira percentual a renda total da família. E aí, lembrando aqui que esse valor aqui, ele soma inclusive os investimentos, tá? Então, o investimento, vamos lá, mais uma vez, eu quero que vocês entendam o investimento não como um gasto, mas como uma responsabilidade de gasto que você tem, tá? Isso é um dinheiro que você está investindo, tá bom? É uma decisão de investimento, é um dinheiro que você está mantendo como reserva, mas você precisa enxergá-lo, né, como uma despesa mensal, na forma de que você possa enxergá-lo, né, como um compromisso mensal que você tem, tá bom? E aí a gente consegue ver esses percentuais aqui, que é bem legal. Então, ou seja, a ideia é sempre eu ficar abaixo de 100%, né, que indica que o meu consumo, ou os meus gastos, as minhas despesas, eles são menores do que tudo aquilo que eu estou ganhando ao longo do mês, tá bom? Quando esse valor é maior, a planilha ela vai destacar, ou seja, quando for maior do que 100%, ela vai destacar. E aí, o que é bacana de se enxergar? Toda vez que você tem um consumo mensal, né, que ele é maior do que a renda que você teve naquele mês, ou seja, você tem aqui, ó, em maio, 4.900 de entrada de recurso e você gastou 5.700, ou seja, 117%. Esse valor adicional, esses 17,45% a mais, você precisa tirar ele de algum lugar. E aí é a hora que você começa a fazer o uso da sua reserva de investimentos. Ou seja, ao invés de você pegar um empréstimo para tampar essa diferença, né, esse gasto a mais, a sua própria reserva de investimento, ela consome esse valor aqui. Então, assim, e aí onde é que você vai enxergar isso? Você vai enxergar aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? Reserva de investimento acumulado, tá? E aqui eu estou colocando destacado que isso é valor aplicado. Por que é o valor que eu falo que é valor aplicado? Porque o investimento, ele tem uma rentabilidade em função dos juros que você recebe, certo? Então, se eu invisto 100 hoje, no final do mês, eu posso ter 110, esses 10 é juros, tá bom? Mas aqui eu estou considerando só valor aplicado. Obviamente que esse valor ele vai ser diferente conforme a passagem do tempo em função dessa rentabilidade, tá bom? Mas aqui é uma forma sempre simplificada para você poder entender e fazer cumprir o seu orçamento. Então, aqui em janeiro, 1.135 foi direcionado para a reserva. Nesse mês aqui de fevereiro, 2.035. Por que 2.035? Porque eu tinha 1.135, mas o mês aqui também ele não fechou. Eu precisei de algum dinheiro. Quanto que eu precisei? R$100. Então, lembra que eu estou direcionando R$1.000 aqui, ó. Tá vendo? Todo mês para investimento, né? Aqui, ó. Daqui a pouco a gente fala um pouco desses 500 aqui, só para vocês entenderem. R$1.000 aqui, ó. O que acontece aqui? Então, eu tinha 1.135 lá em janeiro, precisei usar 100 para fechar o caixa em fevereiro, então o meu saldo não vai ser 2.135, mas 2.035 por conta desses R$100 que eu precisei usar. E aí o racional é o mesmo. Então, o que você consegue perceber dentro desse orçamento aqui? Aí você tem, em março, esse valor aplicado saindo de 2.035 para 5.670, né? Lembra que em março é a participação nos lucros, então a pessoa decidiu não consumir aquele recurso e aplicou o dinheiro, e isso fez com que a reserva de investimento dela aumentasse. E o racional aqui continua da mesma forma. Então, aqui ela aumenta para 6.935 em função de mais 1.000 que foi aplicado e em função do saldo remanescente de 265 que também foi direcionado para investimentos. E aqui em maio a mesma coisa. Aqui ela já precisou usar um pouco mais, né, que é os 17% que eu havia falado. E aqui, olha, eu quero chegar logo aqui em agosto. O que aconteceu em agosto que a família aqui decidiu não mais aplicar 1.000 e aplicar apenas 500? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu em agosto. Aqui, ó. Lembra que essa família, ela teve um lazer aqui, ó. Pagou um lazer. Esse lazer, ele veio através do quê? Através das férias que a família tirou. Então, ela recebeu um dinheiro de férias, tirou, mas o recurso foi insuficiente. Tudo bem aplicar menos nesse mês?
Tudo bem. O importante é que você não faça disso um hábito, né? Ou seja, toda vez que você consome um pouco mais, você, agora eu vou investir um pouco menos. Não deixe isso se formar um hábito. Veja isso como uma exceção. Então, uma exceção ao longo de 12 meses é super tranquilo. A família decidiu usar R$ 500 a mais para uma atividade de lazer. Então, totalmente aceitável e totalmente recomendável, inclusive. Tá bom? E aí, no final das contas, isso acabou consumindo um pouco mais da reserva dela também, tá? Em agosto, tá? Então, você vê que em agosto ela consumiu um pouco mais, então isso consumiu da reserva, ela estava vindo com a reserva de 13 mil investidos, foi para 10. Mas aí, na sequência, né, o que a gente tem aqui para finalizar, ao longo dos meses restantes, no final do mês, essa família, a expectativa é que em 12 meses ela tenha ali 17.330 de valor que ela aplicou, dado esse orçamento, tá bom? Lembrando que esse valor pode ser um pouco maior ou até um pouco menor em função ali da rentabilidade do investimento. E aí, só para finalizar, com relação a essa última nota que eu não falei, a nota 1, né, investimentos não são considerados como despesa, por isso no quadro resumo não aparecerá como destaque na maioria das saídas. Ou seja, quando eu falei para vocês que a planilha está desenhada para destacar as maiores saídas, ela está desconsiderando essa linha de investimento. Então, ela está considerando apenas esse grupo aqui, tá certo? Mais esse grupo aqui, para que você veja exatamente qual é o grupo em que você tem as maiores despesas, excluindo o investimento, tá bom? Que aí, nesse caso, eu não estou enxergando investimento como despesa, como eu já abordei aqui por várias vezes as razões, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido essa planilha de uma forma como um instrumento auxiliar, né? Eu acho que eu tentei abordar, acho que de todos os aspectos aqui de uso, mas uma vez mais, você pode utilizar essa planilha de uma forma um pouco mais padronizada para aquela sua necessidade, se assim convier, tá bom? Fico por aqui e a gente se vê agora no próximo tópico, onde a gente vai falar um pouco sobre fluxo de caixa, que seria o quê? A execução de tudo isso que a gente colocou aqui dentro do desenho dessa planilha, ou seja, a execução do plano orçamentário. Tá bom? A gente se vê lá. Um abraço.